Imagine que você morreu e no seu funeral estão seus amigos mais próximos, seus chefes, colegas de trabalho, as pessoas que mais amou durante toda a vida. O que você gostaria que elas falassem a seu respeito? E eu não me refiro ao discurso público, às palavras de pesares, às condolências pela dor da sua morte. Eu me refiro ao que realmente você gostaria que essas pessoas falassem a seu respeito. A morte é uma das poucas certezas que temos na vida. Você tem medo de morrer ou teme por não viver como gostaria? A morte chegará e será em uma única visita. Quando ela vier, não tem volta. Por outro lado, o medo vai e vem a todo instante e ele pode ser muito cruel. O medo não vai te matar, mas ele poderá acabar com você durante a sua vida. Tão terrível quanto a morte é matar a vida dentro de nós enquanto vivemos. Se hoje você soubesse que está morrendo, que tem apenas 1 ano de vida, o que gostaria de fazer? Amaria mais? Teria algo a dizer a alguém? Gostaria de ir num lugar especial como esse daqui? Iria parar de trabalhar? Teria mais amigos? Pois bem, eu vou falar uma coisa que você já sabe, mas no fundo não gosta de admitir. Eu e você estamos morrendo. E é sobre o medo de viver, o medo da morte e o medo de morrer que eu vou falar neste vídeo. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao projeto Sem Medo de Ser. Aqui eu te ensino a vencer o medo e a ansiedade e te ajudo a assumir o controle da sua vida de maneira prática, com base no mundo real, no mundo em que vivemos. No mundo onde 2 pessoas morrem a cada segundo. São mais de 100 pessoas morrendo a cada minuto. Por dia, em média, morrem cerca de 150 mil seres humanos. Durante o tempo que você ficar assistindo esse vídeo, se você assistir ele até o final, aproximadamente 1.000 pessoas morrerão no nosso planeta. Esses números me fazem lembrar um senhor de certa idade, uma idade já avançada, que no seu leito de morte no hospital falou para uma colega do curso de psicologia na época que eu fazia faculdade ainda. Ele relatou para ela que durante a sua vida teve muitos problemas, mas a maioria dos seus problemas nunca chegaram a acontecer. Ele sofria muito com as consequências de problemas que só existiam na cabeça dele, ou seja, problemas que nunca aconteceram. Ele falava que enquanto ainda tinha vitalidade, saúde, havia deixado de ver muitas coisas porque tinha medo. E você? Em vez de ficar se lamentando por tudo de ruim que acontece na vida, por que não escolhe seguir caminhos diferentes? Tudo que é belo um dia acaba. Uma flor natural é sempre mais bela que a melhor das melhores das imitações. A flor natural tem cheiro, suavidade, cor, textura e tudo isso está junto. Tudo isso está naquela flor. A diferença básica entre a flor natural e a flor artificial é que uma delas tem tempo limitado. Uma delas vai morrer. E por isso, enquanto você está vivo, viva. E viva intensamente. A morte é apenas um indicador de que o tempo não para. Ela nos sinaliza que temos que viver a nossa maneira da melhor forma que conseguimos. Para que você possa dar mais valor à sua vida, para viver mais momentos extraordinários, eu super indico a leitura do livro chamado Antes de Partir. Ele foi escrito por uma enfermeira australiana chamada Bronnie Ware. Ela cuidava de pacientes terminais nas suas últimas semanas de vida. Inspiradas pelas histórias que acompanhou, essa enfermeira criou um blog onde registrava as suas conversas com as pessoas que estavam no leito de morte. Esse blog fez tanto sucesso que logo em seguida ela escreveu o livro. Ela testemunhou as últimas semanas, os últimos suspiros de vida dos seus pacientes. Se de um lado, quando nascemos, abre-se um infinito campo de possibilidades para a gente, do outro lado, com a chegada da morte, a vida se revela tal como ela é. A vida se mostra como ela realmente foi vivida, porque nós não teremos mais tempo para mudar os planos, para fazer coisas diferentes. Na hora da morte, bate o mais forte dos arrependimentos, porque aqui não tem mais volta.
Não espere, então, pelo dia da morte para se arrepender por não ter vivido o suficiente ou não ter vivido como você desejava. Viva à sua maneira. Faça planos e execute eles. Faça mais daquilo que te faz tão feliz. Não fuja do medo. Pegue ele pela mão e vá em frente. No livro Antes de Partir estão os 5 principais arrependimentos de quem estava à beira da morte. O primeiro e mais comum dos arrependimentos na hora da morte, segundo a autora, é o de não ter vivido mais à sua maneira. Queria ter aproveitado a vida do meu jeito e não da forma que os outros queriam. Enquanto temos saúde, sentimos a falsa sensação de liberdade, de que podemos deixar para depois tudo aquilo que desejamos. Mas quando perdemos a saúde, a nossa vitalidade e o nosso tempo, nos arrependemos por ter vivido tanto à sombra da vida dos outros. Quando você descobre, por exemplo, que tem câncer de pulmão, ainda pode parar de fumar. Mas quando está à beira da morte, pode descobrir que não viveu como poderia. O segundo arrependimento mais comum diz respeito ao tempo que dedicamos ao trabalho. Eu não deveria ter trabalhado tanto. É a conclusão de muitas pessoas que dedicaram muito tempo ao trabalho e tempo de menos aos filhos, ao lazer, a uma vida com mais tranquilidade e momentos livres de tantas obrigações. O terceiro arrependimento fala sobre os sentimentos em relação às outras pessoas. Queria ter falado mais sobre os meus sentimentos. Muitos chegaram a adoecer justamente porque não conseguiram expressar os seus sentimentos aos outros. Preferiram manter uma aparente e falsa paz na relação com os outros, viver escondendo seus sentimentos para não entrarem em conflitos com a opinião alheia. O quarto e maior arrependimento antes de morrer está na falta de amigos. Não queria ter perdido contato com os meus amigos. Na hora da morte, sentimos a falta das pessoas que são muito importantes, mas que deixamos para trás ao longo do tempo. Muitos entre nós, e quem sabe até mesmo você, só vai conseguir perceber o verdadeiro valor da amizade quando sentir falta dela nas últimas semanas ou nos últimos dias que antecederão o dia da sua morte. O quinto arrependimento mais destacado no livro é: queria ter me permitido ser feliz. Com medo do novo, medo de fazer diferente, medo de escolher algo, deixamos de viver momentos alegres, deixamos de viver o extraordinário só para agradar os outros ou para ter mais tempo para trabalhar. E lembra do segundo arrependimento? Ele fala que eu deveria ter trabalhado menos. Abrimos mão de pequenos e singelos momentos de felicidade para atingir metas que nem sempre eram as nossas. Muita gente percebe isso somente quando já é tarde demais. Alguns percebem isso somente no último suspiro de vida. Esses 5 arrependimentos podem e devem ser alterados. Ao invés de se arrepender, que tal fazer o inverso? Que tal transformar os arrependimentos em 5 princípios norteadores para a tua vida? 1. Viva de acordo com os teus princípios. 2. Invista o seu tempo em mais momentos de lazer. 3. Permita-se amar e ser amado. 4. Valorize as amizades. 5. Viva o extraordinário e construa a sua felicidade. Isso é possível. Vença os medos e ansiedade que te limitam e te prejudicam e assuma o controle da sua vida. O medo da morte foi e é em grande parte da história alimentado por muitas crenças que pintam ela como sendo uma passagem sombria, punitiva e solitária. A partir do século XX, a nossa percepção sobre a morte passou por uma brusca mudança. Hoje as pessoas morrem distantes, longe dos seus familiares e amigos. Ou morremos em trágicos acidentes, ou morremos ao lado de estranhos nos hospitais. Isso quando não morremos escondidos e solitários atrás de tubos e aparelhos que mecanicamente dão um último suporte de vida. O ritual de despedida, os velórios, antes eram realizados nas salas das nossas casas, mas já há muitas gerações acontecem em locais afastados, nos cemitérios, nas igrejas, em prédios frios e solitários.
e são realizados no menor tempo possível. Afastamos as crianças, mentimos para elas e criamos uma fantasia de ilusões com a finalidade de, em vão, poupá-las. Poupá-las de uma dor que não vai resolver. Tudo isso tem afastado cada vez mais a experiência do convívio com a morte. Não falamos sobre a morte e, na prática, não aceitamos ela como algo natural. Negamos, evitamos, fugimos. A gente passou a privilegiar somente a felicidade, o que é bom, ou melhor, o que é ótimo. Mas negamos que na vida também existem momentos de tristeza. Também existe um fim chamado morte. Morrer passou a ser sinônimo de fracasso, desperdício. Não celebramos a morte como sendo um fim de uma extraordinária jornada chamada vida. A morte se tornou uma ruptura com a felicidade. Esse distanciamento, essa negação diante do inevitável, faz com que muitas pessoas deixem de viver enquanto ainda estão vivas. Ao invés de viver, sobrevivemos com medo de morrer. Era comum na Idade Média as pessoas planejarem em vida os rituais de passagem. Os velórios eram públicos e previamente organizados, seja por aquele que morreu ou por seus familiares. Isso, num primeiro momento, pode parecer algo deprimente, mas não é. As pessoas tinham a consciência da morte e, sabendo dela, da sua inevitabilidade, viviam com mais plenitude, sem medo de morrer. Para nós, seres humanos, a morte tem um significado muito diferente dos demais seres vivos. Temos consciência que vamos morrer. Temos consciência da morte do eu. Sabendo que ela vai chegar, muitos vivem com medo. O fato é que não vencemos a morte. A busca pela vida eterna, aqui nesse planeta, talvez seja um dos mais antigos e cobiçados desejos que não foi alcançado. Mas podemos vencer o medo de morrer. Isso significa vencer o medo do nosso fim. O medo que deixaremos de ser testemunhas da nossa própria história. Também podemos vencer o medo da morte. Neste caso, significa vencer o medo da morte do outro. Mas para isso, para vencer o medo de morrer e o medo da morte, você não pode fugir, não pode se esconder. Se fizer isso, esse medo vai te impedir de viver. Deixa eu te falar de outra forma. Ter medo da morte não é o mesmo que ter medo de viver. Eu posso ter medo de viver muitas coisas. Posso ter medo de altura, medo do mato, medo da violência, posso até ter medo do escuro. Mas se eu tiver medo da morte, eu não vou conseguir viver. Porque em qualquer lugar que eu vá, qualquer coisa que eu faça, a morte estará lá espreita, pronta para me abraçar. Agora vem aqui. E você? Por onde tem andado? Podemos viver quantos anos? 20, 30, 70, 80? Podemos viver mais de 100 anos até. Mas eu te pergunto, quais foram os teus melhores momentos? Onde você estava e com quem você estava nesses momentos? Com quantas cores você pintou o seu arco-íris ao longo da sua vida? A vida é muito massa, é como subir uma montanha. A caminhada é difícil, o peso da mochila sobre os ombros é enorme. Parece que você nunca vai chegar. Tem a hora das paradas para poder descansar. Tem a hora que você vai se perguntar por que está fazendo aquilo e pensa em voltar para casa. Mas quando chega aqui em cima, a paisagem é maravilhosa. Por mais longa e cansativa que seja a sua jornada, aproveite o caminho. Pense na fatalidade de pessoas jovens que morreram de maneira muito trágica. Um adolescente que teve a vida interrompida pelo câncer e não venceu a batalha. Um atleta que morreu num acidente de trânsito. Pense nas pessoas que morreram e que ainda estão morrendo pelo vírus da Covid. Todas essas pessoas seriam muito gratas por uma nova oportunidade, por mais um dia de vida, pela vacina, pela ciência. Então, faça valer a pena. Eu tenho um convite para você. Não importa aonde você está agora, faça uma coisa agora. Preste atenção no que eu vou falar para você fazer, que é muito, muito simples. Simples e muito rápido. Neste momento, esteja onde estiver. Feche os olhos
e respire. Respire fundo. Respirou? Se respirou, é porque você ainda está vivo. Então ainda dá tempo. Não importa qual é a sua idade ou quanto você tem na sua conta bancária. Pense em grandes ou pequenos gestos e permita-se sentir, falar, tocar, permita-se fazer. Viva a vida como gostaria. Use da melhor forma possível o seu tempo. Esteja perto de pessoas que te fazem bem. Se você não estiver vivendo assim, estará correndo um grande risco de se arrepender quando a morte chegar, e ela vai chegar. E ela se tornará terrível e implacável. Afinal de contas, junto com a morte vem o significado de que não existe mais tempo. Você não poderá fazer nada de novo. Não vai ter uma segunda chance. Não tem como voltar atrás. A melhor forma de vencer o medo da morte é viver a vida da forma como você tanto deseja. Faça as tuas escolhas. Tome decisões, arrisque-se mais. Mude de emprego, troque de calçada, ande por outras ruas. Saia de relacionamentos que não te fazem mais bem. Busque o equilíbrio nas tuas escolhas e assuma as consequências. E lembre-se, mesmo que você escolha não fazer nada, ainda assim estará escolhendo fazer alguma coisa. Estará escolhendo ficar aonde está agora. Transforme o medo da morte em cuidados com a saúde. Faça esporte, suba montanhas. Suba a montanha que você desejar, a montanha que você escolher. Seja ela uma elevação geográfica, ou uma viagem, um casamento, uma carreira profissional. Alimente-se bem, tenha cautela no trânsito, respeite a vida. Não seja imprudente com as tuas escolhas. Cuide da tua saúde mental, pois qualidade de vida vai muito além de acúmulo de dinheiro, muito além de uma mesa farta de comida. A vida precisa ter um sentido para ser vivida. Não deixe de viver só porque a morte está aí. Podemos morrer em 2 momentos. Biologicamente falando, morremos quando o nosso corpo para de funcionar. Mas também podemos morrer dentro de nós, enquanto ainda vivemos. Eu não posso mudar o meu passado, mas eu posso fazer novas escolhas e construir um novo amanhã. Não posso negar que a morte vai chegar, mas eu também não posso ficar vivendo temendo por ela. Como eu já falei várias vezes, o medo é nosso aliado. Basta saber como usá-lo. No fundo, todos nós temos medo da morte. Inclusive evitamos os pensamentos sobre ela. E sem sombra de dúvida, não paramos para pensar como será a hora em que vamos morrer. Por isso, temos a falsa sensação de que sempre teremos uma nova oportunidade para fazer as coisas que nos fazem felizes. Acabamos deixando tudo para amanhã. Para saber se esse tempo será suficiente ou não, tudo vai depender de como você levará a sua vida. Algo maravilhoso acontece quando eu estou em lugares incríveis. E as pessoas me perguntam se eu não tenho medo. E eu respondo, tenho, e são muitos os meus medos. Mas eu aprendi que a beleza e a alegria estão do outro lado do medo. Seja em uma bela cidade, ouvindo uma linda canção, ou no silêncio que me guia na natureza selvagem. Eu sou livre para fazer as minhas escolhas, mas eu sou também responsável por arcar com as consequências daquilo que eu escolhi. Sei que para cada nova escolha, terei que fazer pelo menos uma renúncia. Na minha história, eu já vivi o meu mundo mágico. Eu cresci idolatrando heróis, jogadores de futebol, artistas de cinema, cantores e tantos outros. Mas hoje, eu percebo que os meus heróis são aqueles que eu escolhi viver ao meu lado. Eles são os meus amigos, aqueles que me dão a mão e que me ajudam a carregar as mochilas e o fardo daquilo que faz parte do meu mundo, do mundo real. Meus heróis são aqueles que plantam a semente e que trabalham todos os dias para alimentar os seus filhos. Os meus heróis acolhem um cachorro de rua e lhe dão de comer e beber. Meus heróis são os profissionais da saúde, são os bombeiros, meus heróis são os professores. Herói de verdade é o agricultor e o operário. São os animais que sobrevivem às queimadas e à poluição. É por eles e com eles que eu me faço feliz. Precisamos do contato do outro para conhecer quem realmente nós somos. E se você descobre quem você é, vai também saber o que te faz feliz. A maioria das pessoas planeja a felicidade dividindo no seu tempo. Trabalhar, por exemplo,
não é hora para ser feliz. Pagar um boleto, pagar uma conta, não tem felicidade alguma. Ir ao mercado para muitos é uma tristeza só. Estudar pode ser sinônimo de sofrimento para muitas pessoas. A maior parte das pessoas separa a felicidade em caixinhas e coloca ela no calendário. Reserva tempo para a felicidade somente nos finais de semana, nas férias ou quando tem uma folga. Hoje em dia, ser feliz não tem sido fácil porque precisamos de tempo e tempo é o que nós não temos sobrando. Além disso, nos ensinaram que para ser feliz você precisa ser rico. Mas é no mundo real, naquilo que fazemos e com as nossas escolhas, que podemos conquistar momentos de alegria. Não importa onde você está, não desperdice o seu tempo. Em uma noite de quarta-feira, deite-se sobre o luar. Não espere pelo final de semana ou pelo dia ideal. Ele pode não chegar. Caminhe perto do mar, sinta a areia, o som das ondas. Ame e seja amado. Dê aquele telefonema, tome café em uma cachoeira ou em um local diferente. Veja o nascer do sol mais vezes. Visite sem avisar os seus amigos e faça novos amigos. Comemore cada segundo. Nós gostamos muito de sonhar, mas está no mundo real, na relação com as coisas e com as pessoas, o momento onde nós podemos agir. Vá em frente e faça o impossível acontecer. O tempo está passando. Faça valer a pena. No vídeo de hoje, eu falei sobre as nuances entre o medo da morte de alguém, medo da nossa morte e o medo que temos de viver como gostaríamos. Eu tenho um vídeo onde eu falo também sobre o medo da morte e sobre as escolhas que temos que fazer na nossa vida. Eu vou deixar o link aqui na descrição e nos comentários. E eu te peço uma coisa, me acompanhe no Instagram, no Facebook e no canal no YouTube. Fazendo isso, você vai aprender a lidar com medo e com ansiedade. E juntos vamos construir uma vida extraordinária. Vou encerrar por aqui. Mas antes eu quero compartilhar contigo um poema de um importante filósofo cristão e santo pela Igreja Católica. Esse poema fala sobre a morte e por isso é tão oportuno ser registrado. O título é A Morte de Santo Agostinho. A morte não é nada. Eu somente passei por outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas e eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilize um tom solene ou triste. Continue a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que o meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora dos teus pensamentos agora que eu estou apenas fora das suas vistas? Eu não estou longe, eu apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda, bela, como sempre foi. Esse poema vem de encontro com muita coisa que eu falei aqui. Espero que, de alguma forma, eu possa ter contribuído para que você possa vencer o medo e a ansiedade. Envie esse vídeo para alguém que precisa e comente aqui o que você pensa sobre a morte. Por hoje é só. Fique bem, tenha uma vida extraordinária e conte comigo.